Ana Lu desabafou entre os atores: estamos vingados. Queria saber se você compartilha com essas sensações diante desse sucesso e diante da repercussão que o filme e o livro ganharam. Menos que minhas irmãs, bem menos. É engraçado, as minhas irmãs, elas não falavam muito do assunto, elas não elaboravam muito o assunto. E eu elaborava, porque eu tinha escrito Filhos no Velho, e eu convivi com a minha mãe muito mais do que elas. Porque essa minha irmã, Ana Lúcia, ela morava na França desde os anos 80. Uma outra irmã mora na Suíça. A minha outra irmã morou nos Estados Unidos muitos anos. Uma outra irmã morou na França. Mas e sempre era eu quem estava em São Paulo com a minha mãe. E sempre era eu quem ia com ela nos todos os movimentos sociais. Exatamente por eu ser o autor do Filhos no Velho, ela ia comigo nos prêmios, nas palestras, ela via minhas peças, eu ia com ela nos eventos de que ela participava, eu conhecia inclusive acho que está até relatado aqui no Estou Aqui, os indígenas que iam lá em casa, nas reuniões que ela fazia, o Heitor Krenak, o Marco Terena. Então, assim, a gente sempre teve muito mais proximidade e a gente sempre conversou muito sobre isso. Porque eu escrevi um livro em 1996, chamado Do Oeste do Brasil, que é sobre a guerrilha do Vale do Ribeira. E tem muitas coisas que aconteceram com os guerrilheiros que aconteceram com meu pai. Eles foram presos no mesmo quartel, pelas mesmas equipes, foram torturados das mesmas maneiras, então eu conseguia ver através de outros relatos o que poderia ter acontecido com meu pai. E foi daí que eu descobri porque que minha mãe e minha irmã foram presas, entendeu? Ninguém tinha se tocado disso ainda, mas elas foram presas para serem torturadas com o meu pai, que é o que se fazia já nos boicotes, especialmente aqui em São Paulo, com o Brilhante Ustra, o grande herói do Bolsonaro, que torturava as mães com os filhos, né? Então, certamente, minha mãe seria torturada com a minha irmã para o meu pai falar o que não estava falando. Você conta no livro que se ela imaginou por que ela foi encapuzada, se ele teria visto elas dessa maneira. Certamente, viu ela e certamente... Certamente? Certamente, ele viu ela e por uma sorte nossa, isso é mais um paradoxo do luto, né? Por uma sorte nossa, ele morreu. Porque senão minha mãe e minha irmã também teriam sido torturadas e talvez também não tivessem morrido. Tem até um capítulo no livro que eu falo, né? Eu queria agradecer aos militares por não terem matado a minha mãe, né? Quando eu descobri isso, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu acho que eu sei porque você foi presa. E quando eu contei para ela, ela desabou num choro que eu nunca tinha visto. Também está narrado, eu acho que não Estou Aqui isso. Tá, sim. E foi assim uma coisa surpreendente para mim, porque parecia que ela chorou tudo que ela não tinha chorado até então na minha frente. Então, na verdade, eu sempre tive uma relação muito mais como jornalista, historiador e escritor sobre esse tema do que as minhas irmãs, né? Então, elas se sentem vingadas, elas falam isso, e eu não me sinto vingado. Eu acho que um sentimento, inclusive até saiu uma matéria uma vez que eu dizia que eu me sentia vingado, e eu pedi para mudar o título, porque eu nunca usei essa palavra. E nem minha mãe usaria essa palavra também. Acho que a vingança não é a palavra, não é o certo. Isso não é uma guerra pessoal. Isso é é uma guerra contra uma ideia, entendeu? A ideia da tortura, a ideia do Estado que atravessa a rotina de uma família, como o Estado atravessa o corpo de uma mulher, entendeu? Domina o corpo de uma mulher. Esse absurdo que a gente vive de um Estado contra nós, né? Então, não é uma vingança contra esse ou aquele. É uma vingança, é uma sensação de estamos contando a nossa história, entendeu? Exatamente. E você tinha uma interlocução desse luto com a sua mãe, né? Isso é muito interessante. Elisa, depois dessa perda, você fez um documentário, né, em que a gente conhece outras mulheres com histórias semelhantes. Queria saber o que ter contato com outras histórias trouxe para o seu processo. Durante o processo, eu tinha sido chamada para rodas de luto e tudo, e eu não tinha conseguido, eu não consegui
né? Então, as primeiras pessoas que eu conversei que tinham passado por situações parecidas foram as mulheres que estão no filme e os casais que estão no filme. Então, foi um momento de entender. Tem um lugar que eu acho que... Eu vou até voltar um pouco, assim, para contextualizar, que eu acho que quando a gente, na nossa sociedade, quando a gente engravida, o que a gente aprende socialmente é que a gente não conta sobre a gravidez nos 3 primeiros meses de gravidez. E hoje eu sei que boa parte uma porcentagem alta das gestações, elas acabam em perda gestacional nesses 3 primeiros meses da gestação. Então, o que a gente aprende e ensina na nossa sociedade é: compartilhe a alegria da gravidez. Chore sozinha se der errado. Né? Ninguém está sabendo. Ninguém precisa saber e só vai saber se der certo. Se der errado, é problema só seu, vai para o quarto e chora sozinha. E eu acho que esse chorar sozinha, que era o que eu estava passando, né? Que ele faz o abismo ser muito mais fundo, porque a gente não tem... Eu pensava que eu não tinha referência de literatura, eu não tinha referência de cinema que falasse sobre o aborto ou sobre a perda gestacional a partir do lugar emocional. E eu me senti quase como se eu estivesse ficando louca, como se aquela tristeza que eu senti ela fosse desproporcional